Se você quiser saber o porquê de algumas empresas darem muito certo, delas crescerem muito, delas serem super sustentáveis no longo prazo, você vai ter que estudar vários fatores. Mas um fator que você essencialmente vai ter que estudar é a estratégia dessa empresa. É a estratégia da empresa que vai ditar em quais mercados ela vai entrar, quais são as escolhas, os dilemas que ela tem que fazer, e essencialmente a estratégia da empresa que vai ditar por que ela tem sucesso ou não, por que ela consegue gerar mais valor do que seus competidores. E hoje a gente vai falar sobre o Michael Porter, que é basicamente o pai da estratégia clássica corporativa como a gente conhece, assim. Ele é um autor que já está aí há algum tempo, mas ele é super relevante, porque as ideias, o trabalho que ele concebeu é muito bom, é muito intuitivo e faz total sentido. Qualquer curso completo de negócios que se preze, pelo menos pincela a obra do Porter, porque entender a estratégia de uma empresa é fundamental para entender o sucesso dela, e a obra de Porter ajuda muito a gente nisso. E hoje eu vou estar aqui com vocês comentando o livro Entendendo Michael Porter, que não é uma obra original do Porter, é uma obra da Juan Magreta, que é uma grande estudiosa do Porter, enfim, convivia muito com ele. E ela condensou em um livrinho aqui, ó, bem fininho, bem direto ao ponto, mas muito bom, quais são os principais ensinamentos do Porter, e eu vou passar com eles com vocês aqui. Fiz alguns slides e a gente vai passar por eles. Bom, então hoje a gente vai abordar aqui 5 tópicos que fornecem um entendimento básico sobre o Porter mesmo. Então, a primeira é a mentalidade correta, a gente abordar a estratégia de empresas. A segunda é quais são as 5 forças que ditam a lucratividade de um setor. Depois a gente vai ver como uma análise da cadeia de valor ajuda a criar vantagens competitivas. Quais são os componentes que ditam uma estratégia de sucesso? Quais são os testes que a gente pode fazer para ver se a estratégia realmente é uma estratégia que tem chance de ser bem sucedida? E quais são algumas implicações práticas aqui do trabalho de Porter? Então vamos começar aqui com o primeiro, né? Qual a mentalidade correta ao a gente abordar a estratégia de empresas? Então, nos negócios, a competição não consiste na disputa para você ser o melhor. É bem possível você vencer sem aniquilar os rivais. Então, existe uma mentalidade, né, de você ser o melhor, que vem muito provavelmente de guerras, assim, então que tem um vencedor, ou de esportes, então que tem um campeão só. Mas nos negócios é diferente, assim. É possível você conseguir vencer sem aniquilar seus rivais. Um exemplo é o McDonald's e o Burger King, sabe? Os dois coexistem super bem, têm muito sucesso, são parecidos, mas eles atendem as necessidades do cliente de maneiras únicas, assim, cada um do jeito deles. E, enfim, os dois vencem, assim, né? Eles não precisam matar um outro para vencer. Outro exemplo aqui, por exemplo, é o Habib's e o Almanara. Os dois são são restaurantes de comida árabe e coexistem super bem. O Habib's atende muito bem uma certa faixa da população, o Almanara atende super bem outra faixa da população, e eles não precisam se matar para ter sucesso. Os dois conseguem ter sucessos numa boa, os dois separados, sabe? Então, nos negócios, a competição está muito mais em como você consegue atender as necessidades do seu cliente do que você vencer os seus rivais. Então, essa mentalidade de estratégia que a gente tem que ter. Como é que a gente consegue melhor atender as necessidades do nosso cliente? Se todos os competidores tentam ser o melhor, acaba que se todos os competidores têm essa mentalidade, né, realmente, quero ser o melhor, quero ser o número 1, quero ser o número 1, eles meio que acabam entrando em rota de colisão. Então eles acabam oferecendo os mesmos serviços, os mesmos produtos para os mesmos clientes, e eles entram num jogo de soma zero, que é prejudicial para todo mundo. Então eles ficam com uma oferta muito parecida e acaba que o único jeito deles de se diferenciarem é o preço. E aí o preço vai caindo até a margem deles ser muito reduzida. Isso é muito ruim para eles, né? Então, tem o Jack Welch, que ele é um antigo líder da General Electric, enfim, super bem sucedido. Ele tinha uma visão de que, ou a GE é primeira ou segundo lugar em todo o mercado que participa, ou a gente fecha ou vende esse negócio. Mas é uma mentalidade perigosa, assim, que pode levar a você, por exemplo, comprar empresas muito caras só com a justificativa de tentar ser o número 1, você baixar seus preços, baixar suas margens também para você tentar ser o número 1, que não necessariamente é uma boa decisão, tá? É uma mentalidade um pouco perigosa de você só tentar ser o número 1 e não tentar ser o que melhor atende às necessidades do seu cliente específico. Então, quando a gente compara essas mentalidades, né, tanto de ser o melhor como de ser único, em uma você quer ser o primeiro, o número 1. Na outra você quer ter retornos maiores. O que importa é o seu retorno, é o seu lucro. Não é se você é o melhor ou maior que o outro, sabe? Em uma você vai focar em market share, em participação de mercado. Em outra você vai focar no lucro. Você está focando em você mesmo no final do dia, sabe?
A outra, você está tentando atender o melhor cliente com o melhor produto. Quando você tenta ser único, você tenta atender as necessidades de um cliente-alvo. O seu foco está muito mais no cliente do que no seu competidor. Você olha muito mais para frente do que para o lado, assim, sabe? Em uma você compete imitando, na outra você compete mais inovando, tentando achar melhores maneiras de atender o seu cliente. E quando as empresas disputam para ser o melhor, é aquilo que eu comentei antes. Elas entram em um jogo ali de soma zero, ao contraste de quando elas tentam ser únicas, elas entram em um jogo de soma positiva, em que é possível ter vários vencedores, sabe? Então, você ter sucesso na competição estratégica significa que você precisa escolher um caminho diferente daquele tomado pelos outros. E aí vamos aqui para o segundo tópico, que são as 5 forças que ditam a lucratividade de um setor. Então essa aqui é a parte mais famosa do Porter, tá? Eu acho que realmente é bem conhecida mesmo, as 5 forças de Porter. Ele fala assim, em um setor vão ter 5 componentes principais que vão ditar se ele é um bom setor, se é um setor bastante lucrativo para quem está nele, ou se ele é um setor, enfim, menos lucrativo. E a primeira força que o Porter cita é o poder de barganha dos clientes. Então, quando os compradores, quando os clientes têm muito poder, eles meio que forçam o preço para baixo, o que reduz a lucratividade. Então, vou tentar dar um exemplo aqui. Vamos supor que o McDonald's ele é comprador de uma fazenda que planta batata. Então, o McDonald's vai lá, vende batata frita e tem uma fazenda que produz batata e vende para o McDonald's. O McDonald's, ele é um cliente gigantesco, ele compra batata, sei lá, quase que infinita, né? E vamos supor que essa fazenda ela não é tão grande. E então, todo o volume dela, ela consegue vender para o McDonald's. E o único cliente dela acaba sendo o McDonald's. Acaba que o McDonald's acaba tendo muito poder de barganha sobre ela, porque ele é o comprador principal dessa fazenda. Então, se ele fala assim, ó, eu quero baixar aqui, sei lá, 10 centavos o quilo da batata, a fazenda provavelmente vai ter que baixar, porque ela depende do McDonald's, sabe? Ela não tem muito poder de barganha contra ele. E normalmente esse poder de barganha dos clientes ele é maior quando o produto que você vende não é muito diferenciado. Então vamos supor que tem vários produtores de batata que produzem a mesma qualidade de batata, elas não diferem muito entre si. O cliente ele vai ter muito poder de barganhar, porque ele fala assim, ó, se você não quiser baixar o preço, eu vou lá e compro do outro. Então esse é um fator que dita bastante a lucratividade de um setor. Uma segunda força, o segundo fator que o Porter coloca é o poder de barganha dos fornecedores. Então quando os fornecedores são bem poderosos, eles conseguem cobrar mais caro, o que reduz a lucratividade de quem está sendo fornecido por ele, né? Então um exemplo mais atual, por exemplo, é da NVIDIA. Assim. Então a NVIDIA ela faz os chips que, enfim, sustentam, né, todos os modelos de inteligência artificial e coisa do tipo. Assim. E a Microsoft, o X, enfim, essas empresas assim que estão, a Amazon, essas empresas que estão desenvolvendo modelos de inteligência artificial, elas dependem dos chips da NVIDIA, assim. E só a NVIDIA faz os chips que elas precisam, só a NVIDIA faz os chips de uma qualidade tão boa que elas precisam, assim. Então o que acontece é que a NVIDIA tem um super poder sobre esses clientes, porque elas falam assim, ó, eu vou subir o meu preço aqui do meu chip o quanto que eu quiser, porque não importa, velho. Eu sei que você vai ter que pagar caro por esses chips e eu sei que você vai pagar. Então é um fornecedor muito poderoso, assim. E esse fator ele ocorre muito quando os fornecedores eles são grandes e concentrados. Então no caso da NVIDIA, a NVIDIA é gigante e ela concentra realmente esse mercado de chips de AI, né, de inteligência artificial. Isso também acontece quando o setor precisa mais deles do que o contrário. Então assim, as empresas de inteligência artificial precisam mais da NVIDIA do que a NVIDIA precisa delas. Lógico que as duas precisam uma da outra, mas a NVIDIA precisa um pouco menos delas do que elas da NVIDIA. Um terceiro fator que intensifica aqui esse poder de barganha dos fornecedores é os custos de troca. Inclusive esse é um assunto bem legal, tem vários livros que falam sobre isso. Posso comentar depois. Mas é basicamente, imagina que você tem um sistema contábil que roda ali na sua empresa. Para você trocar esse sistema é muito oneroso, assim, as pessoas vão ter que aprender os processos de novo, você vai ter que instalar aquilo lá tudo de novo, uma baita configuração. Então, acaba que o fornecedor desse sistema tem um poder de barganha sobre você, porque o custo de você trocar ele é muito alto, sabe? Então, esses são alguns fatores que fazem o poder de barganha dos fornecedores ser muito alto. Uma terceira força que o Porter coloca é a ameaça de produtos substitutos. Então, por exemplo, você está aqui em São Paulo, você quer ir para o Rio de Janeiro. Você pode ir de avião, você pode ir de ônibus, você pode ir com o seu carro. Então são produtos que eles acabam atendendo a mesma necessidade que o setor atende e eles acabam limitando realmente a lucratividade do setor. Se for
muito mais barato você ir de ônibus do que de avião, é bem possível que você escolha ir de ônibus, sabe? E aí, se você só tivesse a escolha do avião, talvez você acabasse pagando mais caro pelo avião. Mas como tem um produto substituto ali, isso acaba limitando a lucratividade de todos os setores, né? E uma quarta força que o Porter coloca, que eu considero particularmente a mais importante, é barreiras de entrada, tá? Então, esse tema ele é bem dissecado em um outro livro chamado Competition Demystified. É um livro ótimo, ótimo, ótimo. Posso fazer vídeo aqui no canal, inclusive. O link para comprar tá aí na Amazon, tá aí embaixo. E basicamente assim, são barreiras que protegem o setor de novos competidores que aumentaria a competição e afetariam preços e qualidade. Então, por exemplo, exemplos de barreiras de entrada assim, são economias de escala. Então, economia de escala é quando você é tão grande e essa grandeza sua traz alguns benefícios que uma nova empresa que está começando no setor agora, pequenininha, não tem esses benefícios e ela acaba não conseguindo competir com você. Então, por exemplo, às vezes você é muito grande, você tem um poder de barganha com seus clientes, um poder de barganha com seus fornecedores muito alto e os seus custos são reduzidos, sabe? Tem custos de troca, que a gente comentou antes. Efeitos de rede é uma barreira de entrada. Então, o efeito de rede é quanto mais clientes você tem, melhor o seu produto é para esses clientes, sabe? Então, a gente pega, sei lá, o Instagram, ele já tem, sei lá, bilhões aí de usuários. É muito difícil você começar uma rede social do zero sem ninguém, sabe? Esse efeito de rede que o Instagram traz, que o Instagram, que o YouTube traz, é uma barreira de entrada para novos players, sabe? Quando você precisa de um investimento inicial muito grande para começar, também é uma barreira, sabe? Eu não consigo, por exemplo, começar uma mineradora de minério de ferro aqui. Eu não tenho bilhões de reais de dinheiro para investir e começar um negócio desse, sabe? Patentes, por exemplo, tem muito em indústria farmacêutica. Às vezes a empresa tem uma patente que só ela tem, e aí só ela consegue produzir aquele produto, só ela consegue atender aquela necessidade daquele cliente. Quando ela tem controle sobre canais de distribuição, então os bancos, lá, uns 15 anos atrás, eles tinham domínio dos canais de distribuição, eles tinham as agências aí espalhadas por todo canto, e só eles conseguiam oferecer produtos financeiros, sabe? Então, fornecedores exclusivos, algumas regulamentações, por exemplo, o setor de seguros, assim, aqui no Brasil é super regulado, é super difícil você começar uma empresa nesse setor. Então isso acaba sendo uma barreira de entrada também, tá? E esse eu considero realmente a força mais importante, tá? No livro que eu comentei ali, Competition Demystified, ele disseca muito essa força, é muito interessante, tá? Mas das 5 eu considero a mais importante. E tem a rivalidade dos competidores, então é basicamente a pura concorrência entre eles, assim. Então as empresas acabam usando o valor que elas criam para competir, sabe? Então, quando os competidores são de tamanho semelhante ou quando o setor cresce devagar, eles acabam disputando os mesmos clientes. Quando tem altas barreiras de saída, ou seja, sei lá, é difícil você sair daquele setor, você não consegue descontinuar, você acaba tendo que competir com seus competidores. E entra muito naquilo que a gente comentou no primeiro item, sabe? De você competir para ser o melhor e não ser único, sabe? Então, também quando a rivalidade entre as empresas é muito grande, a lucratividade no setor cai. E aí vamos para o terceiro fator aqui que Porter cita, né? Que é a análise de cadeia de valor. Então, primeiro a gente tem que falar de vantagem competitiva, assim. Então, vantagens competitivas para Porter vêm de um conjunto de atividades que uma empresa performa. Então, quais são as atividades que uma empresa performa? O que ela faz exatamente que faz com que ela tenha uma vantagem competitiva? E assim, o que é uma vantagem competitiva? Para Porter, você ter uma vantagem competitiva significa que, em comparação com seus concorrentes, com seus competidores, você ou consegue cobrar um custo menor, você consegue ter um custo menor do que eles. Então, para você oferecer seus serviços, seus bens, você consegue ter um custo menor, ou você consegue cobrar um sobrepreço sobre os seus produtos. Você consegue cobrar mais caro, ou inclusive ambos, né, os dois. Então, por exemplo, a Apple, eu não sei se ela tem um custo menor do que a Samsung, por exemplo, sobre os celulares que ela produz, mas ela consegue vender mais caro do que a Samsung, porque ela tem, principalmente porque ela tem muita marca, as pessoas confiam muito nos produtos dela. Então ela tem uma vantagem que ela consegue cobrar mais caro que o setor dela. É isso, ponto. Tá? E você ter essa vantagem competitiva é muito importante. E é a estratégia que você define e você executa que decide se você vai ter uma vantagem competitiva real ou não. Então, o que essa empresa faz de diferente para se diferenciar, né? E a gente pode identificar as fontes das vantagens competitivas através da análise de cadeia de valor. Então, o que é uma cadeia de valor? É um conjunto de atividades que uma empresa faz. Então, vamos pegar uma empresa bem genérica aqui. Primeiro ela faz o P&D, né, a pesquisa e desenvolvimento dos produtos dela. Depois ela compra ali matéria-prima de fornecedores, faz a manufatura dos seus produtos,
faz as vendas dos seus produtos e opera ali uma pós-venda. Isso aqui é uma cadeia de valor, isso aqui é um conjunto de atividades que uma empresa ultra genérica performa para vender seus produtos. E acontece que, se você quer ser único, se você quer ser diferente dos seus concorrentes, você tem que ter uma cadeia de valor única. Então você pode talvez só executar uma parte dessa cadeia de valor, ou talvez você pode, não ter uma etapa dessa cadeia de valor. Enfim, tem vários jeitos, sim. Então, por exemplo, tem empresas que só atuam no começo dessa cadeia aqui. CROs de farma são empresas que só fazem, por exemplo, pesquisa e desenvolvimento. CROs e CDMOs aqui, né, de farmas. Então são empresas que só fazem pesquisa e desenvolvimento e manufatura dos remédios. Elas não vendem os remédios, elas não estão ali nas farmácias, elas não estão ali negociando com os hospitais para vender os remédios. Elas só atuam nessa cadeia. E elas decidem se especializar nessa parte aqui da cadeia, justamente porque é aqui que elas acham que elas vão conseguir gerar vantagem competitiva. Por exemplo, os varejistas, eles não fazem P&D, manufatura de produtos. Alguns varejistas só fazem vendas e pós-vendas. Alguns outros varejistas podem escolher atuar na cadeia inteira e isso vai trazer uma vantagem para eles, sabe? Então, você ter uma cadeia de valor única faz com que realmente você crie essa fonte de vantagem competitiva. Quando você tem uma mesma cadeia de valor que o seu concorrente, acaba que você passa a competir em execução, sabe? Não mais em estratégia. Então quem executa melhor essa cadeia de valor aqui que a gente definiu. Não é mais uma estratégia de ter uma cadeia de valor diferente. E acaba que vira uma competição por eficiência operacional. Quem faz melhor. E isso é ruim por dois motivos. Você volta àquela mentalidade de você ser o melhor, de você fazer as coisas melhor, que a gente já viu que leva um jogo de soma zero, que é prejudicial para todo mundo. Mas o principal é que essas vantagens de eficiência operacional, normalmente elas não são duradouras, assim. É fácil você copiar uma vantagem de eficiência operacional. Então, mesmo que, comecei a usar um novo sistema aqui de galpão logístico com robozinho, inteligência artificial, não sei o que lá, Super Blaster. Tipo, em 2 anos o seu competidor consegue copiar, sabe o que você está fazendo. Então, se você está com a mesma cadeia de valor, está atendendo os mesmos clientes, as mesmas necessidades, bem possivelmente você está tendo aquela que a gente chama de convergência competitiva, né? E isso é muito ruim para os seus negócios. Então, o quarto tópico aqui no vídeo é quais são os componentes que ditam uma estratégia de sucesso, né? Então, existem 5 testes que a gente consegue fazer para validar se uma empresa realmente consegue criar valor a partir da sua estratégia, tá? Então, o primeiro é ela ter uma proposição de valor distinta. Então, que clientes vão ser atendidos? Quais necessidades vão ser satisfeitas? Qual é o preço relativo ao valor que você vai fornecer para os seus clientes, sabe? A resposta dessas perguntas tem que ser diferente dos seus competidores. Isso é um teste. O segundo teste é você ter uma cadeia de valor sob medida. Então, beleza, você decidiu que clientes você quer atender, que necessidades você vai suprir. Como é que você tem uma cadeia de valor que está propícia a entregar essa sua pretensão, sabe? Então, você não pode só atender necessidades diferentes, mas você tem que fazer de maneiras diferentes, sabe? Ter uma cadeia de valor sob medida. E um terceiro teste é você ter trade-offs, assim. Então, se a sua empresa quer ser diferente das outras, ela precisa realizar trade-offs. Então, ela precisa saber quais necessidades ela vai atender e quais elas não vai. E um exemplo muito bom disso aqui, para mim, é a Costco. Não sei se todo mundo aqui do Brasil conhece, é uma empresa lá dos Estados Unidos, ela está em outros mercados, europeu, asiático e tal, mas não tem muito aqui no Brasil. Mas assim, se você nunca foi numa Costco, não conhece, é basicamente um galpãozão cheio de pallet e que tem, sei lá, vários produtos super baratos, assim, super baratos mesmo. Assim, o nome de Costco vem de cost, custo, né? Então, é a companhia do custo, assim, ela quer que seus produtos sejam muito baratos. Só que assim, se você vai na Costco, você, por exemplo, vai comprar um, sei lá, sabão em pó para lavar roupa, cara, você vai achar assim 2, no máximo 3 marcas de sabão em pó daquilo lá. Diferente de você vai, sei lá, num Carrefour, num Pão de Açúcar, num Dia, sei lá, da vida, que vão ter várias marcas ali, você vai ter uma grande variedade de produtos. Na Costco você só vai ter tipo pouquíssimas marcas, pouquíssima variedade, mas você vai pagar um custo muito baixo em relação a esses produtos. Então ela aceita ter um sortimento menor para conseguir reduzir esse preço que ela oferece para o consumidor. E como é que ela faz isso, assim, tá? Ela basicamente fala assim, eu vou comprar de pouquíssimos fornecedores, então o meu poder de barganha sobre esses fornecedores vai aumentar muito, né? É uma das forças ali do Porta. E com isso eu vou conseguir reduzir o custo que eu pago por esses produtos e vou conseguir repassar esse preço baixo para o meu cliente, tá? A Costco é uma empresa muito legal, é uma das minhas empresas favoritas, assim.
Tipo, ela tem muitos trade-offs muito claros que ela enfrenta, mas ela satisfaz profundamente a necessidade dos consumidores dela, que é pagar barato por produto, sabe? Então é um exemplo bem legal assim, de empresa, a gente pode comentar depois também em outros vídeos. O quarto teste seria ajuste por toda a cadeia de valor. Então é você fazer com que a sua cadeia de valor se adapte justamente para você atender a necessidade do seu cliente. Então a Costco mesmo, ela tem vários exemplos assim, tipo de o produto chega do fornecedor do pallet, ela já coloca ali na loja e já está vendendo, assim, tipo, o estoquista não precisa organizar os produtos, enfim, tem várias coisas que ela faz, assim. Então, várias atividades que são específicas para atender a necessidade daquele cliente. E assim, imagina que uma empresa tem 90% de chance de copiar uma atividade que a sua empresa faz. Se você tiver 5 atividades, essa chance de você copiar já vai diminuindo, né? Tipo, 90% elevado a 5 já é uns 60% mais ou menos assim. Então você ter esses ajustes durante toda a sua cadeia de valor realmente valida se a sua estratégia vai ter sucesso no longo prazo ou não. E o quinto teste que o Porter cita é a continuidade ao longo do tempo. Então, você tem uma continuidade na sua proposição de valor, na sua identidade da empresa, constrói a marca, fortalece a sua reputação, solidifica os seus relacionamentos com os fornecedores, com os clientes, com os seus funcionários, que passam a entender exatamente o que você está fazendo, e isso aumenta a confiança na empresa, sabe? Então, você também ter essa continuidade na sua proposta de valor, melhora as atividades individuais da empresa, sabe? As pessoas começam a fazer melhor as coisas que tem que fazer. Isso facilita muito as decisões e os trade-offs que você precisa tomar, sabe? E aí vamos aqui para a quinta e última parte do vídeo, que são as implicações práticas do trabalho do Porter. Então o livro ele cita 10 implicações práticas. A primeira é que competir para ser o melhor é uma abordagem intuitiva, mas autodestrutiva, como a gente já comentou antes. Então você tem que tentar ser único, atender as necessidades do seu cliente, não é ser o melhor a mentalidade. Você não tem mérito no tamanho, no crescimento, se isso não for lucrativo, assim, sabe? A competição, você ter sucesso nos negócios é você ter lucro, não é você ter maior participação de mercado. Não adianta você ter um grande market share se você não tem lucro, sabe? Então, o terceiro ponto é muito relativo aos outros dois, né? A vantagem competitiva está em derrotar rivais. Não está em derrotar rivais, mas sim criar valor único para os seus clientes. E se você de fato tiver vantagens competitivas, coisas que fazem com que você tenha um custo menor ou que você consiga cobrar mais caro, você vai ver esse impacto nos seus resultados financeiros. O quarto é que uma proposição de valor, uma proposta de valor distintiva, ou seja, diferente, é essencial para a estratégia. Não tem nada que compense isso. O quinto é que você não vai conseguir contentar todo cliente, todo potencial no mercado. Isso aqui tem a ver com os trade-offs que a gente comentou. Então, se você tentar abraçar o mundo inteiro, provavelmente você não vai conseguir satisfazer ninguém. Você vai abraçar todo mundo, mas ninguém vai ficar satisfeito com você. Então é melhor você abraçar uma quantidade menor de mercado, mas você satisfazer muito bem a necessidade desse mercado. Então, você não consegue dizer que uma estratégia é significativa, que ela é boa, se ela não deixar clara o que a organização não vai fazer. Então, de novo os trade-offs. É muito importante você saber o que você não vai fazer, sabe? Então, o sétimo fator é que você não pode subestimar, nem superestimar a importância de uma boa execução. Então, uma estratégia ruim, mesmo com uma execução perfeita, dificilmente vai dar certo. E uma estratégia muito boa, com uma execução ruim, também provavelmente não vai dar certo. Então, você tem que executar muito bem. Talvez não seja ela que vai trazer suas vantagens sustentáveis ao longo do tempo, mas assim, você tem que ser muito bom executando. E o oitavo é que boas estratégias dependem de muitas escolhas, mas não só as escolhas em si, mas a conexão entre elas, assim. De novo, aqueles ajustes em toda a sua cadeia de valor que a gente comentou. E a flexibilidade diante da incerteza pode parecer uma boa ideia. Então, mudou o mercado, muda aqui, muda ali. Mas assim, toma muito cuidado com isso, assim. Que a gente viu na página anterior, você tem que ser consistente ao longo do tempo, porque isso cria relacionamentos, cria marca, cria identidade. Então, a flexibilidade ali você tem que ver com muito cuidado, assim, sabe? É muito importante você conseguir se adaptar, né, às novas mudanças, mas tomar cuidado com isso, assim. No final do dia, a proposta de valor que você oferece para os seus clientes deveria meio que sempre se manter a mesma, sabe? E você comprometer com a estratégia não requer previsões ousadas sobre o futuro, assim. Então, o negócio que o Jeff Bezos mesmo fala, as pessoas sempre vão querer, por exemplo, que os produtos da Amazon cheguem mais rápido na casa delas, as pessoas sempre vão querer pagar mais barato. Então são quase que verdades universais assim que podem ditar a sua estratégia, sabe?
Então é isso aí, galera. Hoje a gente analisou esse livro aqui, Entendendo o Malcolm Porter. Eu acho ele muito legal. Ele é bem básico, mas ele é muito importante, assim. Eu realmente acho os conceitos realmente muito fundamentais, assim, que ele traz. Se você quiser ler ele na íntegra, eu deixei o link pra você comprar ele na Amazon aí na descrição. Você não paga nada a mais, mas eu ganho um dinheirinho de afiliado, então me ajuda aqui, é bem importante pra mim. Se você gostou também, deixa o like, se inscreve no canal, deixa algum comentário aí, o que você achou, o que eu posso fazer de outros vídeos, melhorar, outros tópicos, enfim. O que você quiser comentar aí, eu vou ler, vou responder, vou ficar super feliz. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Valeu!